Fala pessoal, professor Jefferson Mascarenhas por cá. Eu vim comentar com vocês aqui a prova amarela, tá, de raciocínio lógico da MC. O que acontece? A prova não fugiu muito do que a gente estudou, tá, muito que a banca tinha, mas a banca continuou com as mesmas pegadinhas e algumas novas também. A gente vai dar uma olhada, tá? Não considero uma prova difícil, para você que estudou, tinha um pouco de conhecimento da parte de raciocínio lógico, também deu para desenrolar bem a questão, certo? Então deixa eu começar a mostrar para vocês aqui. Primeiramente, quando eu falo aqui de... Deixa eu só corrigir aqui, só um minuto. Só mudar a cor aqui, galera. Vai na preta mesmo, não tem problema não. Então, como é que tinha as questões aqui? A primeira questão, vou tentar ser bem rápido aqui para não ficar um vídeo muito longo. Ele está falando que a Ana, ela escreveu alguns números numa lousa e algumas pessoas foram falando algumas coisas sobre essa escrita da Ana, né? Esses números que ela escreveu na lousa, números inteiros e tudo mais. Bruno afirmou que os números eram todos ímpares. Tá? Então ele falou, bem aqui ele está dizendo, escreveu números ímpares. A próxima informação aqui foi a informação do Carlos, né? Carlos falou que não era ímpares, eram todos pares. Aí depois veio o Daniel e falou, detalhe, ó, toma cuidado que o Daniel falou que ela escreveu o número 27. Teve alguns alunos que vieram falar comigo, professor, eu achei que ele estava dizendo que ela escreveu 27 números, não foi. Ela escreveu o número 27. E por último ele está dizendo que escreveu um total, que foi o... Deixa eu ver quem foi que falou. É o Eduardo. Eduardo falou que ela escreveu 20 números. A questão está perguntando o número máximo das pessoas que estão falando aqui, ó. Daniel, Eduardo, Bruno e Carlos. Dentre eles, é possível que, no máximo, quantos deles estejam corretos, né? Simultaneamente, quantos estão corretos. Se a gente parar para pensar, o número 27 ele é um número ímpar. Então, professor, se um tiver certo, o outro está certo também. Só que a quantidade 20, ele tanto pode ser ímpar quanto par. Pode ser as duas coisas. Então, moral da história, se a gente escolher o par como verdade, a gente só vai ter o 20 para poder juntar com ele. Mas se a gente escolher o ímpar como verdade, o 27 é verdade e o 20 pode ser verdade também. Então, a resposta era o item B. A banca disse que era o item B, então aqui não teve dificuldade. Resposta da 11ª, item B. A 12ª é uma negação do quantificador. O quantificador particular, ó, existe um. Professor, se eu quero falar que existe um cavalo que sabe somar, tem nada a ver, né? Só que é o que eu falei, não é a lógica, eu sempre falo nas minhas aulas, não é a lógica de vocês, é a lógica da questão. Então, se eu falo que existe um cavalo que sabe somar, se isso é particular, pessoal, eu só posso negar o quantificador particular com o quantificador universal. Certo? Então não tem como ter um existe aqui um de novo, não tem como ter um existe um de novo. Se você já sabe essa sacada aqui, tu não já ia nem perder tempo com isso aqui não. Tu corta essa daqui, corta essa daqui. Professor, existem também. Existem cavalos, também não pode. Só poderia ser o todo, que é universal. Tranquilo? Então, se só o todo que poderia ser, o todo é o correto aqui, por que que... professor, mas a negação do existe um, ele está positivo aqui. O senhor sempre fala que o positivo ele tem que negar com nenhum. Beleza. Mas ele colocou o todo, só que ele falou que não sabe somar. Tá? Então, eu falar que todo cavalo não sabe somar é a mesma coisa falar que nenhum sabe somar. Certo? Então, a resposta correta é o item C. Também não era difícil essa questão. Eu sempre falo, não se nega I com I, não se nega O com O, não se nega sim então com sim então, não se nega particular com particular e não se nega universal com universal. Resposta item C. A questão 13 é aquela questão clássica da Vera Fischer, né? Condicional não pode aparecer Vera Fischer. Não pode, não pode, não pode, não pode de jeito nenhum, porque isso aqui é falso. Então ele vai dizer que o P é verdade, o Q é falso e o R é falso. Aí ele pergunta, sabendo disso, o P é verdade, o Q é falso e o R é falso, né? Aí ele quer saber, de acordo com a lógica proposicional, qual das seguintes alternativas traz uma proposição composta verdadeira. Professor, se aparecer Vera Fischer, que apareceu aqui, é falso. Então tá errado. Professor, esse Q indo para o P, o Q é falso. O P que é verdadeiro. É Vera Fischer? É não.
é o contrário. Então isso aqui é verdadeiro. Só é falso se aparecer Vera Fischer. Tu pode até olhar os outros aqui, ó. Como é o ou e o p é verdade, isso tudo é verdade e verdade indo para o falso. Vera Fischer no item B, no item C. Resposta correta da 13ª é o item E, bem tranquila também. 14ª é a mais fácil de todas, só que ela tenta complicar um pouco. Ela fala eu, Francisco. Então quem é que está falando aqui? A primeira pessoa é o Francisco, o eu é o Francisco. Ele está dizendo que todo mundo que é amigo, ó, todo amigo de um amigo meu, também é meu amigo. Moral da história, cara. Quando ele fala que ele é o Francisco, ele é amigo do Antônio, sendo que o Antônio é amigo do Bruno. Ah, professor, mas ele não é amigo do amigo? Então é amigo dele. Aí ele fala que o Bruno é amigo do Carlos. Ah, professor, mas o Carlos não é amigo do Bruno, que é amigo do Francisco? Então o Carlos é amigo do Francisco também. Depois ele fala que Carlos é amigo de Daniel, que também é amigo do Francisco, porque simultaneamente é algo que a questão deixou bem claro, que se ele for amigo de um amigo, também é amigo dele. E no final ele fala do Eduardo, né? Ele fala bem aqui, ó, e Daniel é amigo do Eduardo. Aí ele ainda deixa claro que Eduardo é meu amigo. Nem precisava. Já sabia, pela definição do problema. E ele pergunta quantos amigos eu tenho no grupo de pessoas citadas, diferentes de mim. Toma cuidado, Francisco é ele. Então, são 5 pessoas. No máximo que tu poderia achar aqui nessa questão é, são 5, não, são 6. A banca está errada e tudo. São 5, não tem nem o 6. Se tivesse o 6, eu ainda até poderia dizer que eu me confundi, esse eu e esse Francisco, mas não tinha nem como se confundir. Resposta item C, tá? Questão 15. Ele está falando o seguinte, observe a tabela, a gente fez questões de tabela, parecidíssimas com essa, e ele está falando, ó, que tem o V é como se fosse a tabela verdade, ele quer saber qual é a operação que está acontecendo aqui com Q e com P para dar certo. Será que é o I? Professor, para eu ser o I é verdade quando as duas são verdade. E aqui eu estou tendo uma verdade, onde eu tenho uma verdadeira e uma falsa, então está errado, não é o I. Será que é o OU? Se fosse o OU, esse F com esse V aqui na terceira linha seriam verdades, e não é? Ah, professor, tranquilo. Então, não é nem o A nem o D. Consequentemente, eu vou querer... Quem é que eu vou trabalhar aqui? Eu vou trabalhar com a negação. Deixa eu só apagar aqui. Eu vou trabalhar com a negação, ó, do quê? Por que eu vou trabalhar com a negação do quê? Porque é o que está dizendo no B e no C. Ó. E a negação do quê? É falso, verdade, falso e verdade. Observando isso, qual é o item que é correto aqui, professor? Verdadeiro com falso deu verdade. Verdade com verdade deu verdade. Falso com falso deu falso. E falso com verdade deu verdade. Isso aqui é o nosso ou, pessoal. Essa aqui é a nossa disjunção. Então não é o item C, resposta correta. Item B. Tá? Tranquilo. Questão de tabela verdade. Tinha que saber o básico da tabela verdade, mas não é nada que a gente pudesse ficar enlouquecido na hora da prova, tá? Questão 16. Ele fala, essa aqui é interessante porque é mais você ir na sequência mesmo, na lógica. Ele fala que uma árvore está com 2,5 metros. Cada semana, então na semana 1, ele vai aumentar 0,1 metros. Então ele vai para 2,6. Na semana 2, 2,7. Depois 2,8, 2,9 e 3. O que acontece nessa 1, 2, 3, 4, quinta semana? Na quinta semana, ele corta no meio. Ele deixa de ser 3 e vem para quanto? Ainda está na quinta semana, tá? Ele vai para 1,5 agora. Exatamente. 1,5. Cuidado nisso. Professor, então em 5 semanas ele corta a primeira vez a árvore. Show de bola. E ele está dizendo que ela vai continuar crescendo 1 metro, cada semana. E na semana 55, quantas vezes a árvore já foi cortada? É só a gente observar que de 1,5 até chegar no 3 de novo, ele vai andar mais 1,5, concordam? Se é 1,5, são 15 semanas. Cada semana ele ganha 0,1. Então, ó, em 5 semanas, primeiro corte. Mais 15 semanas, o segundo. Voltou lá para o início. Mais 15 semanas, o terceiro corte. Estão entendendo? Então, professor, então quando ele chegar aqui, ó, na semana 45, 50 já aqui, né? 30, 40, 45.
30, 45 mais 5, né? Na semana 50, ele vai ser feito o quarto corte. E vai para chegar no 55, só faltam mais 5 semanas. E 5 semanas ele não corta de novo não, tá? Ele só cortaria mais 15. Então, moral da história, quantos cortes ele já vai ter realizado? Vai ter realizado 4 cortes aqui na árvore. Resposta correta dá 16. Item B. Questão 17, tá? Professor, essa aqui eu não entendi não. Ela é bem tranquila. Se a gente parar para pensar, ele está dizendo que é um torneio que tem N pessoas, que é a quantidade total de pessoas que vai competir. E ele está dizendo que cada dia, o que vai acontecer em cada dia? Cada dia vai ter 6 competidores. Então, no dia 1, dia 2, dia 3, dia e dia D. São D dias. Vai ter 6 pessoas, vai ter 6 pessoas, aqui tem 6 pessoas de novo. Professor, quantas pessoas tem nesse total aqui? É fácil, ó. 6 vezes D. São 6 dias? Esse é o total de pessoas que vão participar do torneio. Show de bola. Só que a questão fala também, deixa bem claro, que cada pessoa vai participar 2 vezes. Se eu estou dobrando a quantidade de vezes que a pessoa vai participar, vocês concordam comigo que aqui eu vou ter o dobro do total de pessoas? Tá? Então, por que, professor? Porque a pessoa não está aparecendo 2 vezes, galera. Então, se ele aparecer só uma vez, isso aqui daria N. Mas como ele está aparecendo 2, isso aqui dá 2N. E o 2 multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Isso aqui é igual a 3D, né? Resposta correta é o que está na questão N igual a 3D, que é o item A, tá? Era isso que tinha que fazer na questão 17. Questão 18 é uma questãozinha que você tinha que saber um pouquinho de diagrama lógico. Eu confesso que a gente viu diagrama lógico, já diagrama de Venn mesmo. A gente viu pouco, tá? Eu sei que é algo que poderia cair no diagrama lógico, é um pouquinho mais informações. Eu não tinha visto questões da banca desse estilo aqui, mas é tranquilo também. Se você tentar observar o que está acontecendo, ó, tá falando que é a categoria A, categoria B, categoria C, e ele está dizendo que o total de pessoas que tem nessa brincadeira assim, aqui é o que a gente faz numa diagrama de Venn, tá? O total é 50. Ele diz que 5 aqui no final, ó, 5 não tem nenhuma habilitação. Ele diz que a quantidade de pessoas que tem a habilitação C são 30, que tem a B são 37 e que tem a A são 12. É isso. Aí ele começa a falar que todo mundo, vem aqui, ó, sabendo que todos os que têm a habilitação C também têm a habilitação B, a gente já rebola para cá esse 30, ó. Por que esse 30 vem para cá? Porque tá no C e tá no B simultaneamente. Por que o senhor não botou aqui, professor? Porque aqui ia estar no A também, ia reduzir o valor do A, a gente vai ver que não tem como ter aqui, tá? Se tiver aqui, vai prejudicar a brincadeira. Apaguei essa outra parte. Então, de boa. 30. Ah, professor, esse era 7. Esse 7 que sobraram aqui desses 37 tem que estar distribuído aqui, ó. Aqui e aqui. O que acontece se eu colocar o 37 só desse lado aqui, só da parte de fora, o 7, perdão? Ah, professor, do outro lado vai ter 12. Só que se tiver 12, preste atenção no que vai acontecer. 12 mais 30, 42. Mais 7, 49. Com mais 5, vai passar 54. Eu só tenho 50 funcionários, não tem como ter 54. Então, moral da história, eu tenho que ter alguém aqui nessa parte verde do meio, que são aquelas pessoas que estão na A e estão na B. Como é que eu sei quantas pessoas tem na A e na B? Galera, para chegar no 55, no 45, perdão, por que 45? Porque 45 mais 5 dá 50. É o que tem que ter aqui, ó. Nesse daqui, mais o verde, mais esse pedaço, somados tem que dar 45, que é o que está faltando para chegar. Perdão. Somados tem que dar quanto? Tem que dar 15. Por quê, professor? Porque já tem 30, tá? Então, todas essas marcações aqui, somadas, tem que dar 45. E está dando 49, aí ele deixa bem claro, ó, o que significa dizer com esses 4 pessoas aqui, ó, sabendo que certamente 4 dos funcionários habilitados na categoria A. Aí o que acontece com eles? Esses 4 significa dizer que eles vão ter que estar aqui, ó, nesse meiozinho. Por quê? Olha o que acontece quando eu coloco 4 aqui. Aqui fica 8. Aqui fica só 3. Se tu somar tudo agora, 30 mais 3 mais 4 mais 8 mais 5, isso aqui tem que dar 50. Vamos conferir, ó. 30
mais 8, 38, mais 4, 42, com mais 5, 45, mais 5 dá 50. Ah, professor, show de bola. Então, a gente chegou na conclusão que esses 4 estão bem aqui no meio. E esse meio aqui onde o 4 está inserido, que é esse 4 aqui, ó, esse 4 está inserido nessa interseção do B com A. Isso quer dizer o quê? Que esses 4 também são habilitados em B. Então, são 4 de A, que também são habilitados em C? Está errado, não tem nada a ver. Não são habilitados em B? Não, são 8 que não são habilitados em B. Não são habilitados em C? Não é isso também não, né? Não são habilitados em B. Resposta correta é o item D, tá bom? Questão 19. Maria ou vai para a praia ou toma café, mas não ambos. O que significa dizer isso aqui? É o ou, ó. Ou vai para a praia ou toma... Esse mas, não, ambos, nem precisava. O ou já dá essa ideia aqui que tem que ser apenas um. É a nossa disjunção exclusiva, não pode ter dois simultaneamente, certo? Então, quando eu coloco ou vai à praia ou toma café, a gente pode colocar aqui, ó, praia ou, né, café. Tranquilo? Depois eu venho e falo o seguinte, ó, ela vai à praia só quando. Esse só quando. Se eu falasse, se eu tivesse, ela vai à praia quando não está com sono. Vamos pensar um pouco. Ó. Se eu falo que ela vai à praia quando não está com sono, vocês concordam comigo que isso aqui recai no condicional? Como assim, professor? Isso aqui a banca coloca muito. A gente fez questões parecidas com essa, tá? Só que esse só pode ter confundido a cabeça de algum aluno. Mas quando eu coloco, ó, quando não está com sono, ela vai à praia. Vocês percebem que esse quando é como se fosse nosso se? Quando não está com sono, ela vai para a praia. Então a gente poderia pensar assim, ó, não está com sono, então, né, vai à praia. Beleza. Só com detalhe, esse só, pessoal, ele dá uma ideia da bicondicional. Porque quando isso acontece, a outra acontece. Mas só quando isso acontece, tá? Então é o se somente se aqui. Esse só quando, ele dá uma ideia de bicondicional, não é de condicional não. Certo? Então essa bicondicional é importante que a gente saiba. E com isso a gente consegue matar a questão tranquila. E ele fala depois, sempre que toma café, então, tá? Essa vírgula é o então, ela lava a louça. Então, tomar café, que é a outra informação, recai em lavar a louça. Aí a gente vai olhar os itens. Deixa eu olhar aqui com a verde aqui, ó. Se Maria está com sono, ela vai à praia. Vamos lá. O sono ser verdade, isso aqui é falso, concorda? O item A. Ah, professor, se isso é falso, esse é falso, que ela é bicondicional. Vai lá para cima. Se um é falso no ou, a outra tem que ser verdade. E na nossa condicional, se a primeira é verdade, a segunda tem que ser verdade, porque não pode ser Vera Fischer. E ele está falando, ó, se Maria está com sono, ela vai à praia, está errado. Ela não vai à praia. Lá embaixo ele pergunta a mesma coisa. Se Maria está com sono, ela lava a louça? Lava. A gente chegou na conclusão que lava. A resposta correta é o item D. É o que a banca disse que era o correto também. A outro item B e o item C, ele fala se ela lava a louça. Ela não toma... Se tu fala que isso aqui é verdade, galera, lavou a louça é verdade, tu não pode chegar em conclusão nenhuma sobre o café. A gente só pode chegar à conclusão aqui, numa argumentação lógica, quando aparece Vera Fischer. Quando não aparece, a gente não tem como argumentar aqui, tá? Questão 20 é aquelas questão clássica de tabela, certo? Tic, tac, toque são, em alguma ordem, os nomes dos animais de estimação de Maria, Lucas e Enzo. Cada pessoa possui exatamente um animal, tá? Sendo, cada uma possui um animal, sendo eles um gato, um cachorro e um papagaio. Então, gato, cachorro e papagaio, ele fala aqui e começa a falar as informações dele, tá? Então vamos lá, vamos colocar uma tabela, como é que seria? É a tabela da Maria, a tabela do Lucas e a tabela do Enzo. Eles têm os 3 animais, eu vou colocar aqui o tique, o taque e o toque. Também eu falo aqui na questão que eles são animais, tá? É um gato, um cachorro e um papagaio. Vou colocar aqui embaixo a mesma informação, gato, cachorro e papagaio. Isso aqui é uma tabela 3 e 3, né? As informações que a gente tem. Na PM do Ceará caiu bastante isso também,
Quem está estudando aqui, a gente aqui do vetorial, viu muito esse tipo de questão. Tá? Então, beleza, professor. E agora? Como é que eu faço? Eu vou lendo as informações, ó. Beleza, ele já falou isso, ele começa a falar agora aqui, ó. Cada um possui exatamente um animal, sendo um gato, um cachorro e um papagaio. Taki teve uma fratura na pata e foi levado ao veterinário. Guarda essa informação. Ela vai ser importante em algum momento. Aí a gente continua. Maria não tem um papagaio. Eu venho na Maria e no papagaio marco um X aqui, ó. Não tem. Ela não tem papagaio. Beleza. Enzo tem um cachorro. Opa, o Enzo tem um cachorro. Significa dizer que ele não tem gato. Significa dizer que ele não tem papagaio. Significa dizer que o cachorro não é da Maria e o cachorro não é do Lucas. Com isso, a gente já chega em alguma conclusão, não chega? Chega aqui, a Maria tem um gato e o Lucas tem um papagaio. Só com essas informações até aqui. Depois, os animais de Lucas e Enzo nunca foram levados ao veterinário. Opa, professor. Então eu sei que Lucas e Enzo nunca levaram nem o papagaio, nem o cachorro para o veterinário. Então vocês concordam comigo que o TAC, que foi o que foi no veterinário, ele só pode ser o animal de quem? Da Maria. Porque o de Lucas e o de Enzo não foi para o veterinário. Se ele é o da Maria, ó, marca aqui o X onde não é, de boa. Professor, e o TAC eu sei também que ele é um gato. Beleza, eu posso até marcar aqui do outro lado, se eu quiser preencher toda a tabela, não tem problema. Aí tem mais alguma informação? Foram levados e Toque tem asas. Qual animal? Professor, o Toque tem asa? O Toque é o papagaio. Não conheço cachorro com asa, então Toque é o papagaio. Aqui é um X, aqui é um X, aqui é uma bola. E o Toque é o papagaio. E o papagaio é de quem? É do L, né? Então coloca bem aqui, ó. Papagaio é do L. Não é aqui, não é aqui. E o tique? O tique é o animal do Enzo. E a questão pergunta exatamente isso. A gente preencheu tudo, ó. E ele pergunta, qual o animal do Enzo? É o tique. A gente descobriu bem aqui, ó. O animal do Enzo é o tique. Resposta correta da 20ª questão. Item B, tá? Eu confesso que eu não vi nenhum erro na questão que possa anular. Tem algumas coisas que é um pouquinho complicado, da banca mesmo. Mas, no geral, foi uma prova tranquila. Não esticaram muito as informações, tá? Então é isso. Espero que tenha ajudado e qualquer coisa podem perguntar para mim depois também no WhatsApp, que eu tento ajudar. Valeu, pessoal, e boa sorte aí no resultado.